Estamos para começar a estudar um livro que é fascinante. Para mim, tudo aquilo que tem a ver com profecia é, no mínimo, desafiador na sua análise. Mas, antes do mais, nós temos profecia que já está cumprida. Isto é, há elementos de profecia no Antigo Testamento que, na sua maior parte, já tiveram o seu cumprimento. Há alguns elementos de profecia do Antigo Testamento que ainda estão por cumprir, nomeadamente no livro do profeta Daniel. E esses elementos que estão para cumprir na profecia do profeta Daniel têm uma relação direta com o livro do Apocalipse. Os irmãos têm uma folha que mais logo iremos considerar, mas primeiramente eu procurei colocar, alguns que gostam de tomar notas, estar a tirar fotocópias de tudo aquilo que eu vou apresentar para todos seria bastante volumoso. Mas essa folha que os irmãos têm pretende ser um resumo daquilo que é o livro e tudo aquilo que eu vou apresentar vai ser mostrado ali e os irmãos que gostam de tomar notas poderão então fazê-lo. Quando nós começamos numa introdução, seja ela qual for, qualquer livro da Escritura, naturalmente que há elementos que são fundamentais. O primeiro deles que se coloca logo é quem foi o autor. Isto porque, meus irmãos, a Bíblia só teve um autor divino, foi o Espírito Santo, mas teve cerca de 40 autores humanos, dos 66 livros que compõem a Escritura. O livro de Apocalipse pertence a um conjunto de 5 livros escritos pelo mesmo homem de Deus. E esse homem é referido aqui no primeiro versículo do livro do Apocalipse como sendo João. Mas notem como começa este livro. Revelação. Algumas traduções têm Apocalipse, mas revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João. Quem era este João? Quem foi este João? Ele aparece neste versículo 1, aparece de novo no versículo 4, logo à cabeça tem João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça a vós e paz da parte daquele que é, e que era, e que há de ser, e dos 7 espíritos que estão diante do trono. Então João, só refere João. Quem era este João? Se os irmãos forem ainda, já agora permitam-me só, porque está indicado ali, capítulo 21, já no finzinho do livro, volta a referir que este João, capítulo 21, versículo 2, Não é. Capítulo 22, versículo 8. Capítulo 22, versículo 8. Tem: Eu, João, sou o que ouvi e vi estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E permitam-me só que continue com o versículo seguinte, para não ficarem com a ideia de que nós podemos adorar anjos. Mas ele me disse, verso 9, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. A nossa adoração somente para Deus. Mas vejam como este João até estava pronto para... Tão extasiado ele ficou que estava pronto para adorar um anjo. Mas a adoração aos anjos é proibida. A adoração é tão somente para Deus. Quem era então este João? Do estilo literário... Sim, capítulo 1, versículo 9, volta a falar neste João. Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E já vamos a este lugar.
Este João, então, pelo estilo literário, nós entendemos que era um cristão de origem hebraica. Quer isto dizer o quê? Alguém que seguia a Cristo, mas que era realmente judeu. Alguém que entendia, sobretudo, o Antigo Testamento. Alguém que era conhecedor profundo do Antigo Testamento, dada a relação que ele faz. E, meus irmãos, em relação ao Velho Testamento, ao Antigo Testamento, João, neste livro profético, refere-se 245 vezes a alguns textos do Antigo Testamento. Portanto, vemos que era alguém que era conhecedor e que na revelação do Senhor Jesus, quando ele mencionou isso, João naturalmente entendeu o que estava a ser comunicado. Também era conhecido pelas igrejas da Ásia. E aqui no verso 9 que acabámos de ler, mostra isso. Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança de Jesus. Portanto, alguém que sofria, alguém que tinha passado por tribulações, alguém que realmente conhecia aquilo que outros irmãos estavam a sofrer. E por isso mesmo, este livro do Apocalipse, esta profecia, é dirigida àqueles que estavam em tribulação, estavam naquele momento em tribulação. Embora também seja uma boa parte do livro dirigida a outros que vão estar em tribulação mais tarde. Mas isso faz parte da introdução que nós estamos a considerar. A igreja dos primeiros tempos aceitou este João como sendo o apóstolo de Jesus. E eu pergunto, quantos dos 12 tinham o nome de João? Somente este, não é? Somente João. João fazia parte daquele círculo íntimo, mais reservado de Jesus. Aquele grupo de 3 discípulos, cujos nomes eram Pedro, João e Tiago, ou Pedro, Tiago e João. Era também um jovem. Era de facto alguém que estava tão próximo de Jesus que no momento da crucificação, Jesus voltou-se e disse: eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. E como que nesta altura Maria, a mãe de Jesus, ficou mais ligada com este João. Mas este João, que sendo apóstolo, naturalmente, mais tarde seguiu a sua própria vida. E veio acabar-se onde? Primeiramente em Éfeso, onde terá sido presbítero, onde proclamou a sua fé no Senhor Jesus, onde foi preso e desterrado para uma ilha, a ilha de Patmos. Ainda nesta parte aqui do autor, ele clama ser um profeta e disse que o seu livro era uma profecia. E os irmãos vejam no verso 13, e este é um aspecto importante. No verso 3 do capítulo 1 diz: bem-aventurado aquele que lê. Os irmãos vejam, hoje os irmãos estão a ser bem-aventurados. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia. Mas eu espero que os irmãos não sejam apenas ouvintes, não sejam apenas leitores, mas também cumpridores, porque é essa a questão que está aí, e guardam as coisas que nelas estão escritas. Porquê? Vejam esse aspecto. O tempo está próximo. E quando aqui diz o tempo está próximo, pode dar a indicação de que tudo isto que está no livro do Apocalipse vai acontecer naquela geração. Vai acontecer de imediato. E eu direi, meus irmãos, uma parte sim, outra parte ainda não. E o livro do Apocalipse é de facto extraordinário por causa disso. Então é uma profecia e está em vários outros versículos que estão ali indicados. Vamos passar ao slide seguinte, que nos vai apresentar a data. Sempre é uma das coisas que nós queremos realmente saber, quando é que o livro foi escrito. Pela indicação, pelo contexto que nós temos e pela vida de João, para este desterro na ilha de Patmos, o livro provavelmente foi escrito no tempo do reinado do imperador Domiciano. E este Domiciano
reinou, ou foi imperador, desde o ano 81 até o ano 96 depois de Cristo. E muito provavelmente, João, desterrado para a ilha de Patmos, terá escrito esta profecia, esta revelação da parte do Senhor, que o Senhor comissionou para enviar para as igrejas, entre o ano 90 e o ano 96, por assim. Num contexto que nós ligamos com as 3 cartas escritas por João, particularmente com o seu Evangelho, que são escritos que vêm exatamente num tempo de manifestação de uma heresia tremenda. A heresia que se estava a levantar desde o ano 70 e sobretudo no ano 80, ou seja, 10, 15, 20 anos antes de João ter escrito o livro do Apocalipse, era a heresia do gnosticismo. E o que era o gnosticismo? Eu costumo dizer, de uma forma, digamos, muito simplista, que os gnósticos estiveram para o primeiro século como as testemunhas de Jeová estão para os nossos dias. Isto é, os gnósticos punham em causa a divindade de Jesus. As testemunhas de Jeová dos dias de hoje põem em causa que Jesus era Deus. E, portanto, há aqui uma relação. E tal como dizia o homem sábio, na verdade não há nada de novo debaixo dos céus. Vai-se apresentando com algumas modificações, mas o propósito é o mesmo. Negar que Jesus Cristo é o Cordeiro. Negar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Negar que Jesus é divino. E é neste contexto que eu gostaria que os irmãos estivessem sempre presentes. Por um lado, nas igrejas, a tentar entrar e a minar os gnósticos que realmente, juntamente com os judaizantes, punham em causa a divindade de Jesus. E ao mesmo tempo, fora das igrejas, a tremenda perseguição e tribulação. E nós vamos ver daqui a pouco um conjunto de imperadores que cada um desferia uma perseguição tremenda contra a igreja do Senhor Jesus. Mas foi neste tempo aqui. Não havendo certeza quanto à data, tem sido aceito que a última década do primeiro século, isto é, a partir do ano 90, tem sido geralmente aceito como sendo o tempo em que o livro do Apocalipse foi escrito. E durante este tempo, João, o apóstolo de Jesus, que havia sido presbítero em Éfeso, foi desterrado para a ilha de Patmos. E é isso que nós encontramos no versículo 9 deste capítulo 1, e que eu voltaria a ler. Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus. Vejam este aspecto, perseverança. Aquele que perseverar até ao fim será salvo. Então, João estava juntamente com outros, mesmo sofrendo a perseguição, mas sendo perseverantes, permanecendo no caminho do Senhor, custasse aquilo que custasse. Estava na ilha chamada Patmos, por causa de quê? Da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Os apóstolos foram preparados pelo Senhor Jesus para os tempos da tribulação. Meus irmãos, nós nos nossos dias, e cada cristão deve estar preparado para tempos de tribulação. Eu não sei se nós estamos. Se nós estivéssemos da parte do nosso governo, se estivéssemos da parte da igreja dominante, uma perseguição como houve nos tempos destes cristãos do Apocalipse, será que nós iríamos suportar? Será que nós iríamos aguentar? Será que nós não iríamos renunciar à fé? Porque, meus irmãos, naquela altura, literalmente era ou renuncias à tua fé, ou então és morto. Os irmãos, alguns porventura têm visto filmes narrando ou descrevendo aqueles tempos, o Ben-Hur e alguns outros. Filmes que mostram a crueldade daqueles tempos, em que de facto era preciso ser perseverante, era preciso dizer: Cristo é o meu Salvador, Ele deu a vida por mim, eu não farei menos do que dar a minha vida pelo Mestre, se for caso disso. E João estava a dar testemunho. Meus irmãos, tal como naquele tempo, pode acontecer que nos dias de hoje, quando a igreja é perseguida,
Qual é o primeiro a ser apanhado? O pastor. E Jesus já tinha prevenido isso. Apanharão pastores e as ovelhas dispersarão. Porque, apesar de tudo, ainda é o pastor que mantém esta unidade e esta perseverança. Então, meus irmãos, na igreja de Éfeso, João foi preso. Foi desterrado, foi exilado. Mas a igreja era uma igreja forte, sólida. Ainda que tivesse algumas dificuldades. E nós vamos ver isso no capítulo 2, quando chegarmos lá. O slide seguinte vai nos mostrar o contexto histórico. Em parte eu já falei, mas vejam o local, a ilha de Patmos. E esta é uma fotografia atual. A ilha de Patmos faz parte do arquipélago da Grécia. Arquipélago este que tem milhares de ilhas, uma delas Patmos. Seguinte, vamos ver aqui o contexto histórico. E três aspectos em particular agora. Politicamente, o Império tornou-se próspero devido à política agressiva de Roma, que explorou fortemente as províncias. Já nos tempos de Jesus, os irmãos lembram-se como a questão do tributo era tão importante, ao ponto de, a dado passo, terem confrontado Jesus sobre isso mesmo. Os teus discípulos não dão tributo, não pagam a César. E Jesus, os irmãos recordar-se-ão, mandou pedir uma moeda e perguntou de quem é a efígie que está aí. É de César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas de facto o Império de Roma exigia demasiado tributo às zonas, às regiões, às províncias que haviam sido conquistadas. Mas nós temos outro aspecto também nesta altura em que João tem a revelação da parte do Senhor e lhe é indicado que ele escreva aquilo que viu. É que o templo de Herodes, o segundo templo construído no Monte Sião, tinha sido arrasado. Tinha sido destruído. Os irmãos recordam-se, este é o templo que estava de pé nos dias de Jesus. O templo onde Jesus foi. Um templo que, por sinal, demorou umas boas décadas a ser construído. Era um templo majestoso. Mas no ano 70, e este ano 70 para os judeus e para a história do povo judeu é marcante. Porquê? Foi o ano em que Jerusalém, uma vez mais, foi sitiada e cercada. Porque havia ali uns focos de resistência a Roma. E Roma estava determinada a acabar com tudo aquilo que pudesse desafiar a sua autoridade imperial. Jerusalém foi cercada, sitiada durante, creio que, 2 anos. Finalmente, os invasores entraram e destruíram o templo. E esse templo ficou destruído até muito mais tarde, ao ponto de ainda hoje não haver mais um templo. Ainda que haja a ideia da reconstrução de um templo que seria o 3º templo em Jerusalém. O primeiro, os irmãos recordam-se, foi o templo de Salomão. O segundo foi este, destruído no ano 70. O terceiro, iremos ver aonde. Ainda que os judeus queiram construir esse templo exatamente aonde? No lugar que agora está a mesquita de Al-Aqsa. Então, este era o templo. Os judeus foram dispersos pelo Império, os cristãos considerados politicamente perigosos. Porquê politicamente perigosos? Porque eles não eram defensores de Roma. Politicamente perigosos porque eles, de certo modo, com a sua religiosidade e com a ideia de que Jesus era o seu rei, isso os cristãos, constituiu uma ameaça, um desafio, podemos dizer, ao poder político instalado. Socialmente, e aqui eu gostaria de chamar a vossa atenção, Roma estava cheia de prosperidade. E essa prosperidade de Roma, segundo alguns, apresenta-se descrita no capítulo 18 de Apocalipse. Mas eu tenho algumas dúvidas que
realmente, quando nós chegamos ao capítulo 18 de Apocalipse, consideremos que aquela é a Roma imperial dos tempos de João. É Roma, para mim, num sentido figurado e não literal, ou seja, não a Roma dos dias de hoje, porque dos dias de João certamente não foi. Ainda que naquele tempo realmente Roma fosse uma cidade majestosa, riquíssima, porque recebia riquezas de toda a parte. Mas socialmente Roma, e sobretudo, estava cheio de comércio e uma grande multidão de pecados. Somente dizer aos irmãos que os vários imperadores não foram apenas cruéis com os cristãos, mas até cruéis entre si. Quando havia disputas de poderes, eles eram capazes de se matar uns aos outros. Um imperador conseguia tomar o lugar do poder, matando às vezes o seu próprio pai ou irmão, ou filho. Mas também moralmente Roma era de facto um antro de pecado. Por exemplo, acerca do imperador César, chegam a dizer isto, são os historiadores do seu tempo. Era o homem de todas as mulheres e a mulher de todos os homens. E penso que com isto está bem claro, apresentando a sua bissexualidade e como era um homem que chamava qualquer mulher sem ter qualquer problema, mas ao mesmo tempo também, na sua homossexualidade, aceitava ficar com qualquer homem e ser mulher para ele. E esta era a Roma imperial. E se o imperador fazia isto, se isto era de facto a prática no mais alto nível, daí para baixo os irmãos podem imaginar como aquele povo estava adulterado, como aquele povo vivia em grande pecado. E os cristãos no meio de tudo isto, como é que eles se aguentavam? Sendo tão somente fiéis. Mas por isso mesmo também sendo marginalizados. Porque eram aqueles que não pactuavam com este tipo de imoralidades. Eram aqueles que jamais aceitariam ser homens de outras mulheres e mulheres de outros homens. Então, socialmente, nós temos de facto esta grande multidão de pecados. Religiosamente, meus irmãos, e isto, digamos, é um contexto tremendo, é que de facto Roma e os vários imperadores sucessivamente começaram a exigir para si a adoração. Certamente os irmãos terão ouvido falar de um imperador chamado Augusto. Ele apresentava-se como sendo divino Augusto. Isto é, ele considerava-se como sendo Deus, o Deus na terra. E por isso mesmo obrigava que todos o adorassem. Ora, nós lemos há pouco, quando João quis adorar um anjo, porque lhe trouxe parte da revelação, o anjo lhe disse: não, eu sou teu conservo, adora a Deus e tão somente a Deus. Mas os vários imperadores, tal foi o poder esfuziante que lhes subiu à cabeça, que eles consideravam que eram os máximos. Não havia mais ninguém superior a eles na terra, que eles eram divinos. E por isso mesmo exigiam a adoração. E os cristãos aí estavam. A igreja cristã lutava pela sua sobrevivência. O judaísmo e o gnosticismo provocavam grande confusão. E disto eu já falei há pouco. Meus irmãos, nós notamos em algumas cartas, desde a carta aos Gálatas, primeira do apóstolo Paulo a ter sido escrita, até às últimas cartas de João, vemos o gnosticismo a entrar e os judaizantes também a querer subverter aquilo que era a palavra dos apóstolos. Slide seguinte. A perseguição estava iminente. E este é o contexto. Este é de facto o contexto que dá o pano de fundo a esta profecia. A perseguição estava na ordem do dia. E essa perseguição parece que às vezes se intensificava de tal modo que para alguns poderia ser já o princípio dos sinais, o princípio das dores,
ou até a grande tribulação de que o Senhor Jesus havia falado no sermão profético de Mateus capítulo 24. Seria isso? Meus irmãos, vejam aqui durante os 3 primeiros séculos. Vejam a lista de imperadores e cada um deles quase que pior que o outro em termos de perseguição. Nero, no ano 64 depois de Cristo. Este Nero foi, segundo a história, aquele que perseguiu os cristãos no tempo das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Os cristãos que estavam concentrados em Roma, levados para as masmorras, mas Nero era piromaníaco. Ele uma vez mandou incendiar Roma, fazer fogachos em vários lugares. E lá no seu palácio, de um lugar alto, ele vibrou de contentamento. Mas os irmãos sabem quem é que pagou a fatura? Foram os cristãos. A culpa é dos cristãos. Ele não se importou de matar-se pelo fogo muitos dos seus compatriotas. Porque o objetivo dele era incriminar os cristãos. E nesse tempo que Áquila e Priscila fogem. É nesse tempo que Áquila e Priscila realmente fogem de Roma e vão para Corinto. A perseguição estava a surgir e ela vai aumentar e vai, digamos, existir ao longo destes quase 300 anos. Vai parar ali em Diocleciano. Porquê? Porque a seguir vem um imperador de nome Constantino. E Constantino é aquele imperador que diz ter uma visão dos céus, em que antes de sair para uma batalha, ele viu o sinal da cruz e juntamente com esse sinal as letras. Por este sinal vencerás. E ele confiou que isso era de facto Jesus, que o Deus dos cristãos, que estava com ele. E ele foi para a batalha e ganhou aquela batalha. E a partir daí, ele decretou o Édito de Milão. E por esse Édito de Milão, ele passou a dizer que a religião oficial do Império Romano era o cristianismo. E se até aí o cristianismo era uma religião proibida, a partir daí, aquele que não fosse cristão estaria em maus lençóis. Mas também, meus irmãos, a partir daí vieram outras tribulações. Quais foram? Dentro da igreja cristã, que até aí era pura, era a igreja apostólica, igreja que passava pelo fogo em cada momento, igreja em que os cristãos ou eram verdadeiramente cristãos ou tinham a sua cabeça à prega. Passaram a entrar dentro da igreja muitos que entravam por medo, muitos que entravam não por convicção, mas por conveniência. Muitos que já não eram batizados por imersão, mas passaram a ser batizados por aspersão, por umas gotas de água e sem fundamento doutrinário. Porque eram milhares e milhares que inundavam as igrejas, levando para dentro das igrejas a idolatria. Mas, meus irmãos, estes 3 primeiros séculos foram terríveis. Os irmãos olhem, Domiciano, que é então o contemporâneo de João. Depois vem Trajano, Marco Aurélio, Sétimo Severo, e aí estamos no fim do primeiro século e por aí fora. Agora vejam ali no ponto 2, a guerra aberta contra os cristãos. E esta guerra aberta foi declarada tendo por base as seguintes acusações. De que é que os cristãos foram acusados nesta altura? Por qualquer um destes imperadores. A guerra não terminou mais, até aquele momento que eu falei há pouco com Constantino. O cristianismo mostrava-se proselitista ao procurar tornar-se cristãos os outros povos. Acusavam o cristianismo de ser proselitista. O que é um proselito? O que é
um fazedor de prosélitos. É alguém que vai junto de outra pessoa que não é cristã e procura dar-lhe testemunho e convencê-la de que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo é o Salvador, que não há outro. É evangelizar. No fim de contas, os cristãos estavam a fazer o quê? A cumprir a grande comissão, não é? Não foi isso que Jesus havia dito, e que ainda nós considerámos a semana passada, enquanto ides, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os, ou batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas até que eu volte. Os cristãos estavam simplesmente a cumprir isso. Mas foram por isso mesmo acusados de proselitistas. E isto era mau aos olhos do imperador. O cristianismo era uma religião exclusivista, pois os fiéis recusavam-se a participar na vida social e dos costumes dos pagãos. E, meus irmãos, era tão claro, tão simples como isto. Ou eram cristãos de verdade e seguiam aquilo que Jesus tinha ensinado, que os apóstolos tinham mostrado, ou naturalmente pactuavam com os costumes, com a imoralidade, com aquilo que os romanos viviam. Os cristãos não tinham outra opção, ou uma coisa ou outra. Então os cristãos foram acusados de exclusivistas. Os irmãos, reparem que até aqui é só estar a juntar palavras para a fogueira, mais nada. Porque substancialmente não há mal nenhum nisso. Mas os cristãos foram acusados então de exclusivistas, isto é, eles não se misturaram. E, meus irmãos, deixem-me colocar a pergunta: hoje nós somos exclusivistas ou não? Isto é, nós somos cristãos onde quer que seja, em todo lugar, ou às vezes estamos com um pé dentro e um pé fora? Os cristãos daquele tempo foram acusados de terem os dois pés fora do mundo. Nós hoje não podemos seguir outro caminho. Mas também não podemos deixar de ser proselitistas no contexto desta acusação, isto é, dar testemunho, procurar trazer outros para Cristo e procurar que o Espírito Santo converta outros ao Senhor Jesus. Jesus disse na sua oração: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Não, quer dizer, nós temos que estar junto do mundo, mas não ter o mundo em nós. não ter o mundo em nós. Estamos no mundo, mas não devemos ter o mundo dentro de nós. Eles eram acusados de toda a sorte de iniquidades. Reparem, eram acusados de terem cultos secretos à noite. E porquê? Porque durante o dia davam muito nas vistas. Reparem, meus irmãos, eu vejo aqui uma dose de bom senso, de alguma proteção. Os cristãos estavam no meio do mundo hostil. Eles sabiam que a todo momento a sua vida estava em risco, estava em perigo. Então eles não se expunham mais do que aquilo que era necessário. Por outro lado, porque eram pessoas de trabalho, trabalhavam durante o dia, então reuniam-se à noite. E isso serviu de base para a acusação. São secretistas. Eles acabam por se reunir às escondidas. E, na verdade, meus irmãos, segundo os historiadores da Roma Imperial, os cristãos até se reuniam fora da cidade de Roma, em lugares que eram conhecidos como as catacumbas, isto é, como sendo os cemitérios. Quando eu estive em Roma, há uns anos atrás, já há bons anos, tive a oportunidade de visitar uma das catacumbas. Ela distava, creio que uns 8, 10 quilómetros de Roma, do centro de Roma. E nessas catacumbas que eram, sabem o quê? Eram túmulos, eram sepulturas. Algumas delas subterrâneas. E era aí que os cristãos se encontravam. Então os cristãos foram acusados de se reunir secretamente. Mas também foram acusados de uma coisa interessantíssima: um profundo amor entre eles. E é interessante porque esta é uma acusação que
todos nós gostaríamos de ter, verdade? Se nós gostariam de ser acusados, teriam algum problema se alguém vos acusasse de haver um profundo amor? Mas, meus irmãos, um dos historiadores de um dos imperadores, Haddad Passos, escreveu no relatório que ele fez, ele que se colocou à paisana, vamos chamar assim, no meio dos cristãos, para observar as suas práticas, para ver como é que era o seu comportamento, misturou-se como se fosse um deles. E depois, quando traz o relatório, ele diz: vede como eu se amo. E esta frase ficou gravada. Vede como eu se amo. O amor entre os cristãos era de tal modo profundo que havia de facto fraternidade. Aquilo que acontecia a um deles era como se acontecesse a todos os demais. Aquilo que está descrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, lá no final, que tinham tudo em comum, que de facto era uma fraternidade. Não é apenas dos anos 60, mas foi também dos anos 70, 80 e agora dos tempos do João. Vede como ele se ama. Mas também isto, este amor para os romanos, era considerado uma prática luxuriosa. Luxúria. Os cristãos a amarem-se. Imaginem se nós vivêssemos no tempo dos cristãos e alguns estivessem ali à porta e me vissem eu a cumprimentar os irmãos como costumo cumprimentar. Podiam pensar: este pastor tem as mulheres que quer. Beija todos. Vocês não estão a ver? Tudo servia para apontar o dedo. Aquilo que é a demonstração de um afeto, de alguma coisa que é genuíno, que não tem manha, que não é com segundas intenções, para os acusadores, é sempre visto dessa maneira. E foi mais uma que acrescentaram um rol. Os meus irmãos, vamos ver 3 outras matas. Slide seguinte. Os cristãos negavam-se a ir para a guerra por 2 razões. A iniciação dos soldados incluía o culto dos ídolos do Estado e o uso de insígnias idólatras no uniforme. Eles tinham que colocar símbolos, emblemas, lapelas, que eram de deuses pagãos. E depois também com a indicação de que Cristo recomendava meios pacíficos. E, portanto, esta ideia de pacifismo, de não fazer a guerra, era realmente própria dos cristãos, mas foi motivo de acusação e de perseguição. Devido ao seu entusiasmo em viverem um cristianismo autêntico, os cristãos eram tidos como fanáticos. Quando nós vivemos o cristianismo a sério, meus irmãos, não precisamos de ir ao século I, aos tempos de João. Nos dias de hoje, já algum dos vossos familiares ou amigos vos acusou de ser fanático ou fanática? Então, os irmãos têm aí uma pequena amostra daquilo que era a acusação neste tempo. Porque os cristãos levavam o cristianismo a sério. Eram fanáticos. Quando nós levamos o nosso cristianismo a sério, quando separamos o domingo para o tempo de vir à igreja, ao templo, de adorarmos ao Senhor, quando, à hora das refeições, oramos ao Senhor, quando fazemos um conjunto de outras coisas, quando até dispomos do nosso dinheiro para, somos acusados de fanáticos. O cristianismo entrou em conflito com interesses temporais de muitos romanos, quais sacerdotes, fabricantes de imagens. Se nós lembram-se quando, por exemplo, o apóstolo Paulo estava numa cidade, em Éfeso, e que houve aquele milagre e aquela Diana dos Efésios, tão aclamada, acabou por cair, não é? Como os que fabricavam imagens da deusa Diana acabaram por perseguir os apóstolos. Porquê? Porque o seu negócio foi estragado. Não é?
negociantes de animais destinados aos sacrifícios. Reparem, nesta altura, para os cristãos não havia mais sacrifícios. Aliás, nunca houve. Tinha havido para os judeus. Mas para os cristãos, não mais sacrifícios. Porque Cristo Jesus terminou o sacrifício. Ele foi, de facto, o Cordeiro de Deus imolado, ponto final. A partir daí não há mais sacrifícios. Os cristãos não participavam em sacrifícios. Mas em Roma havia sacrifícios aos vários deuses pagãos. Finalmente os cristãos negavam-se a adorar o imperador, pois foram culpados de toda, ou declarados culpados de todas as calamidades que sobrevieram ao Império. Isto é, tudo aquilo que de mal acontecia em Roma e por todo o Império, a culpa é dos cristãos. Meus irmãos, vejam nos dias de hoje, e eu, tanto quanto possível, vou sempre procurando relacionar com hoje. Quando acontece alguma coisa de mal na nossa sociedade ou no mundo, as pessoas viram-se para nós e perguntam: onde é que está Deus? Onde é que está Deus? Porquê é que Deus permite isto? Porquê é que Deus não faz assim? Porquê é que Deus não faz assado? A culpa é sempre de Deus. E quando nós estamos presentes, a culpa é nossa, é dos cristãos. Os católicos, ou aqueles que se dizem católicos, ou que não são nada, podem fazer o que quiserem. Ninguém lhes apontou o dedo. Mas a nós, sempre vão apontar. Têm apontado. Mas o nosso slide seguinte. Perante também a situação aflitiva, haverá alguma esperança para os cristãos quando estes são exilados, martirizados, mortos, destituídos ou roubados das suas propriedades, só pelo facto de não negarem a sua fé? Deus responde no Apocalipse. E o Apocalipse vem exatamente para nos encorajar, para nos preparar, tal como foi a intenção de preparar os cristãos no primeiro século. Eu creio que ainda vai ter aí mais um slide, aliás, 2 slides ou 3. Quem são os destinatários? Ou seja, o livro de Apocalipse, profecia, é destinado a quem? Há várias interpretações e nós vamos entrar nelas e os irmãos vão perceber que a interpretação do livro do Apocalipse não é fácil e que há 4 grandes linhas de interpretação. Mas os destinatários são, como nós encontramos no capítulo 2 e no capítulo 3, as 7 igrejas. Mas notem, no versículo 4 do capítulo 1, já João escreveu isso, não é? João às 7 igrejas que estão na Ásia. E reparem aí, igrejas que estão, não que irão estar, não que estiveram, mas estão, tempo presente. E eu aqui vou pelo literalismo. Estão na Ásia. Porque, de facto, quando passa ao capítulo 2 e 3, as igrejas estão lá. E quais são elas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E estas são as igrejas que João vai ocupar-se na visão que tem do Senhor nos capítulos 2 e 3 do seu livro. E notem, ele está aqui em Patmos, uma das muitas ilhas. Isto pertence à Grécia. Isto aqui pertence, naquele tempo, à Ásia. Nos dias de hoje, à Turquia. Esta é a Turquia ocidental. Aqui. Então, o que é que nós temos? Éfeso. Vejam ali, Éfeso, Esmirna. Esta Esmirna ainda hoje existe. E quando aparece nas notícias é Izmir. I-Z-M-I-R. Izmir. É Esmirna. Pérgamo, Tiatira. Lembram-se de Tiatira? Lídia, que era vendedora de púrpura, era de Tiatira. Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E, meus irmãos, estes foram os primeiros destinatários. Mas isso não significa que o Apocalipse foi apenas para aquelas igrejas. Mas estas igrejas, segundo uma determinada linha de interpretação, seriam representantes do cristianismo, quer naquele tempo, quer até nos dias de hoje. Slide seguinte. 4 escolas de interpretação do Apocalipse. Tem a interpretação preterista, isto é, pretérito. A interpretação é para o passado. Tudo o que está profetizado no livro do Apocalipse já aconteceu. Meus irmãos, o que eu estou a apresentar aqui agora são 4 escolas de interpretação.
que seguem linhas diferentes. E nós temos que pensar qual vamos seguir. Não podemos pegar numa e noutra e misturar, porque senão é uma confusão, é uma baralhada. O livro narra apenas as perseguições sofridas pela Igreja, vindas dos judeus e imperadores romanos, ou seja, foi para aquele tempo. O Apocalipse não é para hoje. É aquilo que essencialmente esta escola diz. O livro cumpriu o seu propósito de fortalecer e encorajar a Igreja do primeiro século, ponto final. Não considero o livro como profético, pertinente para toda a história da Igreja. Portanto, é um livro que hoje para nós é história, mas nada daquilo está ainda por cumprir. Vamos passar a outra escola, outra interpretação. Interpretação futurista. E nesta interpretação futurista podemos distinguir duas correntes. Uma corrente que é extrema, ou pré-milenarista, ou também de linha dispensacionalista. E uma outra que é moderada, ou o chamado pré-milenarismo histórico. Digamos, eu sei que isto pode ser confuso, mas o livro de Apocalipse também é, e nós temos que demarcar aqui balizas. Segundo a linha dispensacionalista, vejam a palavra que lá está, dispensacionalista. Dispensacionalista tem a ver com dispensações. Dispensações têm a ver com períodos, com épocas, em que há um determinado acontecimento ou conjunto de acontecimentos, até que passa a outra dispensação. Esta é uma linha que hoje tem bastante aceitação. Do modo geral, entre as igrejas, entre algumas das igrejas dos irmãos, dos chamados irmãos, e que vem de Inglaterra, e mais recentemente com Scofield. Alguns irmãos poderão ter, ou pelo menos ter conhecimento da chamada Bíblia Anotada de Scofield. Segue esta linha dispensacionalista. Ela faz distinção entre a Igreja e Israel no tempo e na eternidade. O reino de Deus ocorrerá no milénio terreno, em sentido literal. A crença no arrebatamento secreto, seguindo da segunda vinda. Portanto, a ideia de que Cristo vem, arrebata a sua Igreja e este arrebatamento é secreto, ninguém vê. A Igreja não passará pela grande tribulação. E a grande tribulação de que Jesus falou e que está em Apocalipse capítulo 24, a grande tribulação como nunca houve, e essa grande tribulação de um período de 7 anos. E esse período de 7 anos é a 70ª semana de Daniel, do profeta Daniel, que ainda está para cumprir. A Igreja não passará pela grande tribulação, ocorrerão várias ressurreições e haverá chance de salvação após a segunda vinda. Isto é, Jesus vem e mesmo depois de Jesus vir ainda há possibilidade para salvação. Esta é a linha pré-milenarista de linha dispensacionalista. Uma linha mais moderada desta interpretação futurista, já agora a interpretação futurista, ao invés, ao contrário da interpretação preterista, é aquela interpretação que diz que isto ainda está para cumprir. Ou seja, uma boa parte está para cumprir. Não diferencia entre Israel e a Igreja. Notem isto agora. Aspecto importante. Ruben. O que lá diz é, não reconhece as cartas às 7 igrejas como 7 períodos da história. E, portanto, a ideia que alguns têm é que, quando nós entramos no capítulo 2, tem a carta à igreja de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira, Laodiceia, etc. E eles consideram que, na linha dispensacionalista, isso são 7 períodos da história da Igreja. E, portanto, o que é passado, e nós hoje estaremos num período em que é tanto a Igreja de Laodiceia como a Igreja de Filadélfia. E a Igreja de Laodiceia, se alguns irmãos se lembrarão, é aquela em que o Senhor Jesus diz: não és quente, nem és frio, porque és morto, te vomitarei. Portanto, nos dias de hoje há igrejas que são mortas. Mornas, espiritualmente. Isso. Mas também há a Igreja de Filadélfia, que é aquela igreja fiel aos senhores. E então, digamos, há estes dois tipos de igreja. Assim como no passado, nos séculos anteriores, houve das outras igrejas. Mas esta linha moderada, que eu me situo mais,
não reconhece as cartas às 7 igrejas como sendo 7 períodos, mas sim como sendo igrejas existentes naquela altura e que são, por assim dizer, representativas da igreja cristã de todos os tempos. Hoje nós vemos igrejas que, de certo modo, se enquadram e se aproximam mais de um modo ou de outro. Vamos passar ao slide seguinte, rápido. Então, tudo o que está profetizado no livro, a partir do capítulo 4, que é muito importante, ou seja, o capítulo 4 é depois das cartas às 7 igrejas, tem a ver com os últimos dias, sem nenhuma aplicação na história da igreja. Não tinha nenhum conforto para os crentes da igreja primitiva, nem para nós. Transfere o reino de Deus para um futuro milenar, enquanto sabemos que o reino já veio e estamos no reino. Só passar ao slide seguinte, eu aqui estou a ir um pouquinho mais depressa agora, interpretação histórica. O livro é uma profecia da história do reino de Deus, desde o primeiro advento até o segundo. O livro é rico em símbolos, imagens e números. Está dividido em 7 secções paralelas, progressivas, 7 candeeiros, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Agostinho e os reformadores e confissões reformadas e a maioria dos grandes teólogos seguiram esta linha. Finalmente tem uma outra interpretação, que é a interpretação simbólica ou idealista. Considera que o livro de Apocalipse é uma mensagem para a cristandade acerca da luta entre o bem e o mal, sendo o bem vencedor final. É a perspectiva amilenista, isto é, não existe milénio. Interpreta o milénio de modo não literal, sendo todo o período desde a primeira à segunda vinda. Isto é, nós estamos aqui, tanto podemos estar num capítulo como no outro, num evento como no outro. Slide seguinte, terminou. Os irmãos têm essa folha aí, que eu gostaria de, se me permitirem, são uns minutos só. Mas essa é uma visão dos 22 capítulos do livro de Apocalipse. De manhã disse 24? 22 livros, 22 capítulos. E notem, tem aí o versículo-chave. Qual é o versículo-chave? Diz assim: as coisas que são e as que hão de acontecer depois destas. E, meus irmãos, por aqui nós podemos ver que há coisas que são, isto é, há coisas que já estavam a acontecer. E coisas que iriam acontecer mais tarde. Também tem, e esse também é a chave, revelação de Jesus Cristo. Ou seja, enquanto nós chegamos ao Antigo Testamento e vemos que Deus disse, e não está ali identificado se é o Deus Pai, o Deus Filho ou o Deus Espírito Santo, aqui é a revelação de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus é o revelador. E é Ele que fala. Duas palavras-chave. A palavra cordeiro, que aparece 29 vezes no livro do Apocalipse, e a palavra trono, que aparece 44 vezes. E é interessante o cordeiro no trono. Ainda hoje de manhã nós considerámos um pouco destes textos, que fala do cordeiro e que fala que ele está sentado no trono, digno é o cordeiro. Depois nota, diz, o tempo está próximo, que é o final do verso 3 do capítulo 1, que nós lemos. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. E, meus irmãos, agora notem aí, nessa linha que tem, as coisas que são. E depois, um outro grande retângulo que tem as coisas que hão de acontecer depois destas. E vejam as coisas que são, o que é que cabe lá. Tem aí a parte da introdução, mas vejam, tem o capítulo 1. Os irmãos conseguem ver esses retângulos inclinados. São paralelogramos que estão assim inclinados, nessa parte central. E vejam os numerozinhos que tem. 1, 2, 3, 4, 5. Os irmãos encontraram isso. Esses são os capítulos. Esses são os capítulos. Então vejam, no capítulo 1 tem a visão começou, Cristo está no meio de quê? Do castiçal, das 7 igrejas. Depois, capítulo 2 e 3 tem as 7 igrejas. Capítulo 4 tem o trono no céu. Capítulo 5, o livro e o cordeiro. Quem estava cá de manhã foi este que nós lemos. Capítulo 6, os selos. Capítulo 7, os santos são selados.
Capítulo 8 e 9, as trombetas. Capítulo 10, o livrinho. Capítulo 11, as duas testemunhas. Capítulo 12, a mulher e o dragão. Capítulo 13, a besta do mar e da terra. Capítulo 14, os anjos. Capítulo 14 ainda, o lagarto, o cântico de Moisés e do Cordeiro. Capítulo 15 e 16, as 7 taças. Capítulo 17, a meretriz, ou a grande prostituta, e a besta. Capítulo 18, a queda da Babilónia, que alguns identificaram como sendo a Roma imperial, mas que para os dias de hoje parece ser outra coisa, não é? Capítulo 19, o coral de Aleluia. Aleluia, aleluia. Capítulo 20, o julgamento de Satanás, o milénio, o grande trono branco, todos vão comparecer diante deste trono. Depois, capítulo 21, a Nova Jerusalém. Capítulo 22, a volta iminente de Jesus. E meus irmãos, têm aí depois uma série de outros elementos, mas nota, é interessante, tem aí como que uma nuvem, onde tem nessa parte mais central a visão começou, Cristo no meio tem eu sou o Alfa, capítulo 1, verso 8. Jesus é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E Ele está, de facto, em tudo isso. Os irmãos levem essa folhinha, guardem na vossa Bíblia. Nós vamos considerar isso a partir de agora, capítulo a capítulo, versículo a versículo, ao longo de mais de 30 estudos, creio que 36 ou 37, que temos já preparado até ao final. Portanto, vamos ser tão exaustivos quanto possível, mas realmente procurar trazer à luz aquilo que o Senhor já revelou e que eu creio é para nós também nos dias de hoje. Espero que seja interessante para os irmãos. Para mim, estudar a Palavra de Deus é sempre interessante. Estudar o livro do Apocalipse é duplamente interessante, porque de facto nós precisamos saber o que virá, não é? O Senhor já revelou, e se já revelou é para nós conhecermos, é para nós estarmos preparados para aquilo que irá acontecer.